E nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. A tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul já deixou a marca de 107 mortos, segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil na manhã de hoje. Outras 374 pessoas ficaram feridas, 136 estão desaparecidas e mais de 164 mil estão desabrigados. Em meio à crise e ao caos na região, alguns estão se aproveitando do momento de fragilidade para levar vantagem. A polícia agora registra casos de violência, saques, furtos e roubos em diversos municípios. A situação aumenta a tensão e agrava o estado de calamidade que já se instalou em muitas comunidades. Para reforçar a segurança, 400 agentes da Força Nacional chegarão ao Rio Grande do Sul nos próximos dias. Ao mesmo tempo em que pessoas se mobilizam para ajudar os atingidos pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, muitos se aproveitam da fragilidade das pessoas que deixaram as suas casas para salvar a própria vida, para tirar vantagem. O coronel Marcelo Frota, coordenador do Gabinete de Crise do Rio Grande do Sul, lamentou que pessoas em um momento de crise causado pelas enchentes que assolaram o estado obtenham vantagens. O coronel comentou sobre os desafios enfrentados pelos voluntários, principalmente durante a noite, quando a luminosidade é baixa. O coordenador elogiou o apoio da Brigada Militar, que garante a proteção das equipes de resgate e também auxilia diretamente nos salvamentos. Ele destacou que mais de 70 bombeiros civis trabalham na sede da ONG Mayday, em Porto Alegre, tendo já salvado cerca de 9 mil gaúchos. Outros 350 servidores da PFL atuam nos resgates e na segurança dos voluntários, por meio de botes e embarcações de resgate, helicópteros, drones, equipamentos de visão noturna e motos aquáticas. A segurança dos agentes auxiliares e das cidades afetadas tem deixado as autoridades em alerta. O número de relatos sobre os saques em residências e lojas tem aumentado e fez com que o governo do estado solicitasse reforços. Além da Força Nacional, a Polícia Federal também enviou agentes para reforçar a segurança nas áreas afetadas. Em meio a toda essa tragédia vivida no Rio Grande do Sul, é preciso registrar o trabalho dos voluntários. Pessoas que deixam suas casas para ajudar quem realmente precisa. Quem traz mais detalhes para a gente é a nossa repórter Michele Veiga, direto de Santa Catarina. Ajudar, ser voluntário e estar presente de alguma forma. Uma força-tarefa foi formada para receber, triar e abastecer os caminhões que levam toneladas de donativos para os atingidos pela tragédia do Rio Grande do Sul. Roupas, comidas e muita água não param de chegar ao maior ponto de coleta do sul catarinense, que é o estádio Heriberto Wilson do Criciúma Esporte Clube. Uma região que não está medindo esforços para ajudar ao próximo. Os voluntários estão ajudando muito, muito mesmo. E quando chegam os alimentos, a gente já vai separando, já vai embalando para começar a encher os caminhões. Então ontem saíram 3 caminhões carregados, hoje nós vamos preencher mais, acredito que 1 ou 2. E assim, conforme vai chegando, a gente vai chamando, que a gente tem bastante colaboradores aí de transportadores que estão nos ajudando demais. As necessidades passadas pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul são das mais diversas. Além dos itens básicos, pedidos que parecem mínimo para o dia a dia, mas na verdade acabam se tornando gigantescos. Todo dia uma necessidade diferente que vão passando de lá da Defesa Civil para a gente, né? Por exemplo, ontem a gente recebeu o sinal de A4 com desenhos já imprimidos e lápis de cor e canetinha, porque as crianças estão nos ginásios, muitas perderam os pais e elas estão paradas, criança, querem brinquedos, querem brincar, passar o tempo. Os cachorros, a gente precisa de ração e produto de higiene. As doações não param de chegar, sejam elas de forma material ou então no voluntariado. As pessoas estão constantemente trazendo aquilo que podem e ajudando da maneira que dá os irmãos gaúchos. A Luciana é gaúcha e há 20 anos escolheu Criciúma, no sul de Santa Catarina, para viver e formar a sua família. Ela acordou cedo, chegou ao ginásio do clube às 7 horas da manhã para buscar forças e ajudar seus conterrâneos a recomeçarem. Para mim significa muito mais, porque eu sou gaúcha, tenho alguns
meus parentes e familiares, amigos que perderam coisas materiais lá e a gente não consegue ir para lá para ajudar eles, até eles pedem que a gente não vá por enquanto, porque não tem água, não tem luz, que foi na região de Lajeado e Montenegro que foram as mais afetadas. Então a gente vai fazendo por aqui até poder ir para lá e ajudar o povo de lá, né, o nosso povo, né. O governo federal já prometeu ao menos 4,8 bilhões para o Rio Grande do Sul em meio às fortes chuvas e à calamidade pública enfrentadas pelo estado. O valor inclui uma espécie de emenda de resgate emergencial criada pelo Executivo com 1,4 bilhão e a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União de 3,5 bilhões, que devem ocorrer até o fim deste ano. Além disso, o governo federal prepara uma linha de crédito especial para a reconstrução das casas atingidas pelas enchentes e uma medida provisória com recursos adicionais. Os moradores de cidades afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul também podem pedir a liberação do FGTS por meio do Saque Calamidade. A modalidade é destinada a pessoas que foram atingidas por desastre natural em sua área de residência. E nos destaques internacionais, os países da União Europeia chegaram a um acordo, em princípio, para atribuir à Ucrânia os lucros dos ativos russos congelados. O anúncio do acordo foi feito pela presidência semestral do bloco, ocupada no momento pela Bélgica. Os dirigentes belgas afirmaram nas redes sociais que o montante vai servir para apoiar a recuperação e a defesa militar da Ucrânia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou o anúncio e afirmou que não poderia haver um símbolo mais forte ou melhor utilização desse dinheiro. O uso de ativos russos bloqueados na União Europeia é objeto de uma controvérsia de longa data. O total de bens russos congelados é estimado em cerca de 210 bilhões de euros, o equivalente a mais de R$1 trilhão. A Ucrânia pede acesso a todos os ativos bloqueados, enquanto a Rússia denuncia um roubo. A União Europeia teme uma avalanche de reclamações judiciais e discutiu o uso apenas dos lucros gerados. O chefe da diplomacia do bloco propôs que 90% dos recursos fossem para o Fundo Europeu de Apoio à Paz, utilizado para financiar a compra de armas para a Ucrânia, enquanto os 10% restantes seriam destinados a financiar a indústria de defesa e reconstrução da Ucrânia. Faltam menos de 80 dias para as Olimpíadas de Paris 2024. E as cerimônias que antecedem o maior evento esportivo do mundo vão começar. A chama olímpica finalmente chegou ao solo francês nesta quarta-feira pelo porto de Marsella, depois de ter viajado desde a Grécia a bordo do Belém, um veleiro com mais de um século de história. O nadador francês Florent Menudou, dono de 4 medalhas olímpicas, foi o encarregado de descer do Belém, um veleiro com mais de um século de história, com a tocha. A chama agora inicia um percurso por toda a França, incluindo seus territórios ultramarinos, até a cerimônia de inauguração no dia 26 de julho. A cidade tem o orgulho de ser a primeira parada da chama em solo francês. Apesar das cerca de 150 mil pessoas presentes para acompanhar o desembarque da chama olímpica, o entusiasmo não é unânime. Aproximadamente 1.000 pessoas se manifestaram no início da tarde contra o que consideram Jogos Olímpicos para ricos, que dizem ter graves consequências ambientais, e pediram a exclusão de Israel do evento por sua atuação em Gaza. O longo revezamento da chama pela França passará por lugares emblemáticos. A Grécia entregou a chama à França no último dia 26 de abril. Essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 13h, com Daniela Parisi. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo dia para você.